Senhoras e senhores visitantes, colaboradoras da casa, senhora vereadora, senhores vereadores e demais presentes, boa noite. Ao iniciar esse ano legislativo, venho rogar a proteção divina e a colaboração e participação de todos, para que possamos juntos construir uma Codesburgo que queremos para hoje e para o nosso futuro, e especialmente para o futuro de nossa gente. Essa Câmara Legislativa exerce papel, dentre eles, a atender as demandas populares, o planejamento para o futuro, para as ações que o Executivo venham a atender às necessidades cotidianas, que são muitas. Sabemos disso e que aos poucos temos que fazer a leitura da necessidade coletiva para uma prestação do serviço público, na sua maioria das vezes pessoal, mas sempre para o bem comum. Sofremos no passado aqui em Codesburgo com a falta de plantões médicos. Hoje, graças a Deus, o município tem custeado, e um custo muito oneroso, os plantões médicos aos fins de semana. Lembrando que uma grande parte dos nossos habitantes tem mais de 60 anos, ou seja, são pessoas idosas, que necessitam mais controle médico e atendimento de saúde, e que muitas vezes não podem contar com a ajuda de filhos porque tiveram que sair da cidade em busca de trabalho. Então nós temos a obrigação de dar uma atenção especial e necessária para essa faixa etária da nossa população, a quem devemos respeito, carinho e consideração. Ainda na saúde, o atendimento médico mais rápido é fundamental importância para as crianças. Só mesmo uma mãe aflita sabe a importância do atendimento, ao seu filho em um momento de sofrimento. O que a gente nota também, e observou que o transporte de pacientes também é uma demanda que vem sendo cumprida com o tempo, mas pode melhorar, claro. Em respeito ao paciente que necessita deslocar para atendimento fora do município, quer por atendimento de urgência e emergência, quer para execução de exames e tratamento delicados, como de quimioterapia e radioterapia. O Serviço de Assistência Social tem atendido a população de forma republicana, apesar da falta de investimento do governo federal. Vivemos e vivenciamos nesse momento um grande aumento de fluxo de veículos em nossa cidade, em função do asfaltamento da via que liga a nossa cidade vizinha, Codesburgo. Certamente isso irá aumentar muito mais com o novo asfalto, que nos liga a BR-040. Foram implantados quebra-molas e sinalizações que trouxeram um pouco mais de segurança ao São José. O comércio local cresceu e melhorou pelo novo movimento. E todos nós devemos estar sempre alertas, de uma forma especial, quanto à segurança no trânsito e na segurança patrimonial. O reforço que a PM tem empreendido é notável no nosso dia a dia, mas não sabemos se ainda será o bastante. A cidade retoma de forma consistente e segura o desenvolvimento em todos os aspectos econômicos, sociais e culturais. A manutenção das estradas vicinais estão sendo feitas, as festas populares e as ações esportivas voltaram à nossa cidade. Claro que precisamos de melhorar e muito, em vários pontos, que é na área urbana ou nas áreas rurais. Deverá o Executivo priorizar as demandas de maior efeito social. Acredito que a fiscalização ao Executivo é uma função dessa Casa Legislativa, mas sempre que possível deve ocorrer de forma propositiva. De nada adianta uma crítica a algo se não tem solução. Como criar uma despesa se não tem um recurso correspondente? O que não podemos aceitar é a busca de privilégios que vem atender demandas pessoais ou políticas de agentes políticos, inclusive de nós vereadores. As verbas dos orçamentos não podem ser direcionadas fora do seu fim orçamentário. Deslocar verba de um setor para outro em nada ajudará a administração pública, o que inclusive pode levar ao gestor ao cometimento de atos não legais. Buscamos sim uma cidade organizada, limpa, segura, com comércio e serviço com bons produtos, registrados e legalizados, preparados para atender ao turista que aqui nos visita. Alguns temas buscaremos priorizar em 2018, e certamente outras aqui serão acrescidas por todos nós vereadores. Eu posso relatar alguns temas para a gente propor as discussões
em alguma dessas pautas que nós vamos ter aqui, e algumas ações. Temos que resolver de forma definitiva uma demanda do Conselho Tutelar, que é o pagamento das diárias, da forma pela qual ela é executada e viabiliza o atendimento. Eu acho que esse assunto a casa pode discutir e implementar, alterar isso. Por quê? Porque praticamente a conselheira ou o conselheiro fica impedido de receber um valor que é direito dele quando ele presta serviço fora do município. Outra coisa importante é a gente buscar autorizar o Conselho Tutelar, enquanto ele não tem esse veículo, nem sei se é importante ele ter, é contratar um veículo pontualmente para o transporte do assistido e durante suas diligências, fora do período urbano. O período urbano talvez não tenha necessidade disso. Eu proponho a gente pegar um assunto que a gente coloca em discussão aqui, para que o Conselho Tutelar tenha essa liberdade que ele coloca. Eu vejo algumas manifestações que eles demandam um veículo. Eu não sei se tem que ter veículo, um carro próprio, mas eu sei que eles precisam locomover, isso eu tenho certeza. Né? Então, se não tem como comprar, contrate o serviço de transporte. Uma outra proposta que acho que a gente pode vir a discutir aqui nessa casa é uma legislação que eu vejo que outros municípios têm, e até que em Minas também já vai destacar, é da legalização da produção do queijo. Porque o queijo que é produzido na zona rural, ou naturalmente, o que acontece é que esse produto, legalmente, ele não pode ser colocado à venda nos estabelecimentos, mercado, padaria, etc. Ele depende da legislação municipal específica e normas, para que a gente possa, com isso, incentivar essa produção e geração de emprego e renda. Então, é um estudo que eu já vou encomendar aqui, para que a gente possa pegar e vir apresentar essa proposta, para que nós podemos buscar atender especialmente o micro e o pequeno produtor na comercialização desse produto tão bom e comum na nossa cidade. Eu acho que nós temos também, um dos pontos importantes, é iniciar os estudos para a implantação do plano diretor para Coadisburgo. Devemos definir a cidade que temos e, a partir desse levantamento, identificar a cidade que queremos e com a sua devida normatização. Propõe aqui uma criação nossa interna para estudo um estudo de viabilidade e de proposição da implantação de ciclovias em Coadisburgo. A ideia é o seguinte: o mundo hoje prioriza o transporte sobre bicicleta e o mundo hoje, com toda razão, a gente identifica a necessidade de o homem ser mais importante que o carro. E isso é um fato, que as cidades grandes lutam com isso. Né? Uma cidade como Coadisburgo, ela não é toda plana, mas tem vias excelentes planas, né? Ela praticamente está em 2 platôs, né? Uma parte mais baixa, a parte alta. A gente consegue perfeitamente integrar a cidade em ciclovias. É um investimento que não é caro e é muito importante, que dá segurança ao ciclista, e a gente pode estimular isso cada vez mais, igual as grandes cidades do mundo têm feito, e ver que é uma ação necessária, e além do mais, uma ação esportiva, uma ação de saúde. Né? Então, acho que isso aí é muito importante. Pérez é que eu diga, vereador Pérez, que anda de bicicleta para lá e para cá. Criação de uma comissão para acompanhamento da manutenção e recuperação das estradas vicinais e propor ao Executivo um canal constante de comunicação para agilizar as necessidades mais urgentes. Buscar incentivar a implantação de câmeras de vigilância nas residências e no comércio, com gravação para maior segurança na cidade. Acho que isso é um trabalho que a gente pode fazer de mobilização, de orientação, em parceria com a Polícia Civil, com os militares, no sentido de que a gente tem uma cidade um pouco mais segura em todos os sentidos. Essa é uma das ações que parece ser viável se trabalhar. Agora, tem um assunto aqui que é colocar a mão na ferida de um tema que nessa cidade oficialmente ninguém fala, que é
sobre o comércio que ocupa o espaço público na rua Padre João. Aquilo é um problema. Eu estou querendo propor, discutir esse assunto. A gente não pode ter medo de fazer as coisas, não. Então, assim, Cordisburgo é uma cidade turística, é uma cidade que aquilo é um dos pontos mais importantes daqui. Então, temos recebido denúncia aqui sobre aquela ocupação. Isso mais cedo ou mais tarde vai chegar no Ministério Público e vai demandar uma solução por parte nossa, especialmente da Câmara. Então, eu proponho um debate democrático e que seja bom para todos. Acredito que nós não podemos conviver com uma rua, uma das mais importantes da cidade, onde o pedestre não tem onde andar, a não ser no meio da rua. Os tempos mudaram, o fluxo de veículos aumentou muito e temos que priorizar o pedestre, sabendo da importância e tradição do comércio local. Mas, se propomos a ter uma cidade turística, não podemos conviver onde, infelizmente, a visão é de fazer o que querem, não o que é de interesse público. Eu proponho a saída do comércio sobre aquela calçada. É a proposição fundamental. Ou, alternativamente, eu proponho a criação de uma nova calçada paralela àquela existente, com 2,5 metros de largura, até o ponto de ocupação, a transformação da rua em mão única no sentido ao portal e a regulamentação sobre a forma de utilização e construção daquele comércio ali e uma concessão, por prazo, de forma de documento público transparente, do uso do antigo espaço, priorizando aqueles que já estão instalados, inclusive alvarás, preservando a função social do comércio local. Não podemos esperar por projetos mirabolantes em áreas que nem sequer pertencem ao município. Então, o que nós temos é a rua. Vou propor a discussão aqui na Casa Lógica, pegar aqui quem está estabelecido, tem alvará, que alguns ali já tem um comércio estabelecido naquele local ali. A partir dali a gente pegar, fazer uma mudança e fazer uma licitação, etc., para aquelas pessoas que possam, dando uma pontuação especial para quem está ali estabelecido, né? E reorganizar aquilo, e de forma que o passeio público ficasse um passeio público, onde as pessoas vão poder passear, conhecer a cidade, vai valorizar o próprio comércio, né? Então, assim, eu vejo o turista no meio da rua, isso é muito ruim no dia de semana, né? Então, assim, a gente vê na rua do museu do outro lado, por exemplo, como as pessoas ficam lá, tem um passeio mais amplo, né? Arborizado, onde houve a ocupação, as árvores foram cortadas. Então, tudo isso eu acho que nós temos que discutir. Não é questão de meio ambiente, questão de patrimônio, é a questão do uso e ocupação. É um assunto que eu sei que vai demandar um certo desgaste, mas nós temos que discutir isso. Nós queremos uma cidade turística, muito querendo, vamos fazer isso então, né? Se for vontade do povo, né? Assim será. Outro ponto, as nossas comissões devem verificar e continuar a fiscalização do transporte escolar, e que se de fato está atendendo o aluno com presteza, no horário e com segurança. Outro tema que eu proponho é já agendamento na audiência pública na busca da solução para a falta de água para uso humano e consumo animal. Há comunidades privadas de água por da seca, todos nós sabemos. Um outro tema que a gente já vai, inclusive, nós temos uma previsão na nossa legislação, que é incentivar a participação de jovens aqui nessa casa. Esse assunto, essa legislação, inicialmente já tratava só com a escola. Acho que o projeto vai continuar tendo essa relação com a escola. Nós vamos, a Betinha, eu tenho mantido entendimento com ela, possivelmente a primeira escola que vai vir fazer esse trabalho vai ser lá da Lagoa, com ela, com o apoio dela. E nós vamos fazer também com os jovens, não só com os estudantes mais. Jovem o quê? Jovem no Brasil é aquele que tem até 29 anos. Para poder montar turmas para isso. A gente que a escola, no passado, não teve condição de fazer, teve algumas restrições, mas a ideia é trazer a população para dentro dessa casa. Então, uma primeira turma
de forma experimental, a gente está montando aqui, eu acho que vai ficar pronta já para esse final desse mês, em que a gente vai trazer aqui. O projeto ele é um projeto mais simplificado um pouco, onde a gente vai, nesse primeiro momento, a gente faz uma apresentação da casa, dos vereadores, no de voto, cada um dele, etc, etc. No segundo momento, ele vai acompanhar o trabalho do vereador numa sessão. No terceiro momento, ele vai fazer uma avaliação no projeto. E a gente vai estimular para que no final desse ano nós tenhamos um projeto de iniciativa popular, assim de que possa ser essa casa. A gente vai estimular a nossa população a propor projetos, além dos só os vereadores. Então a ideia é a gente fazer integração, é trazer o povo para a casa do povo, é para essa casa. Agora tem um outro assunto aqui que eu acho importante. Esse ano agora de 2018, o Código de Esgoto comemora 80 anos de fundação, né? Então, nessa comemoração da cidade, a proposta que para que façamos, né? Aí depende da colaboração efetivamente de todos, os vereadores, a população, etc. Homenagem a todos que aqui nasceram e que aqui residam e que completam 80 anos até o final desse ano. A homenagem proposta seria a produção de um vídeo com a manifestação desses verdadeiros fundadores e consultores de Código, né, que possam transmitir seus sentimentos sobre a nossa cidade. Nós mobilizaríamos toda a cidade para a identificação e convidá-los a cada um deles para que, caso eles queiram, né, fotografar, filmar e colher seu depoimento sobre a cidade. Eu acredito que no Brasil, a média, nós vamos ter em torno de, pela média estatística, né, em torno de 90 pessoas com mais de 80 anos aqui no Código Civil. Espero que tenham bem mais, né? Então a ideia é fazer um trabalho, quase que um documentário. O Código Civil tem uma situação interessante, não obstante nós temos um museu, etc. O Código Civil tem um memorial, né? A cidade não tem um memorial da cidade. A gente visita umas cidades até menores que a nossa e encontra memorial. A ideia é da gente fazer um pequeno resgate com esse trabalho, sabe? A gente pegar essa manifestação dessas pessoas idosas, né, com 80 anos ou mais, e a partir daí a gente fazer essa coletânea de informação e se transformar num vídeo. É mais ou menos assim. Nós, daqui a 80 anos, vamos ter o Facebook para olhar o que nós fizemos, né? Daqui a 30, 40 anos, não sei quantos anos cada um. Eles não têm, né? Então nós vamos pegar a ideia de trazer isso, né, para a família dele, para a comunidade em geral, a importância que ele teve, que eles que verdadeiramente, né, essas pessoas que participaram, né? É claro que as outras mais jovens também participaram, mas, né, em termos de homenagem efetiva, nem simbólica, é esse segmento de 80 anos, sabe? Nós temos um ano para trabalhar isso, a festa, a homenagem no mês de dezembro, né? E eu acredito que seria até uma pequena contribuição para a gente vir falar do memorial de Código. É o primeiro passo, né? Então, senhores e senhoras, são esses alguns temas que a gente propõe trazer aqui nessa casa para 2018. Novas propostas virão, tenho certeza disso, que aqui já citados sofrerão críticas, até boicotes, não alterações. Mas, acima de tudo, espero o apoio de todos para o bem comum de nossa querida Código. É iniciado o nosso trabalho nesse ano legislativo. Que Deus nos abençoe. Ato da reunião ordinária de 2017. Aos 14 dias do mês de dezembro do ano 2017, às 19h15, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de Código, com a presença de todos os vereadores. Senhor presidente, vereador Ney Geraldo Freitas, iniciou a reunião em nome do povo do município, pedindo a proteção de Deus para os trabalhos. Solicitou a leitura da ata, correspondências e pauta. A ata foi lida e aprovada por todos. Dentre as correspondências, destacamos comunicados enviados pelo Ministério da Educação informando a liberação de recursos financeiros em favor deste município.
Correspondência enviada pelo chefe da assessoria jurídica da Codevasf, senhor Ronaldo Rodrigues de Souza, encaminhando via do termo de doação celebrado pelo município de Cordesburgo. Ofício enviado pelo Executivo prestando esclarecimento sobre requisições feitas pelo vereador Pérez Pereira de Souza. Convite enviado pelo Executivo para a comemoração do aniversário do município de Cordesburgo a realizar-se no dia 15, 16 e 17 de dezembro do corrente ano, na Avenida Padre João. Foram unidas as indicações apresentadas pelos vereadores. Vereador Dimar Araújo Fonseca, solicitando a execução do serviço de patrulhamento na estrada municipal que dá acesso aos povoados de Riacho Comprido e Cinza neste município. Vereador Gilson Rodrigues Alves, solicitando reparos da Companhia de Saneamento de Minas Gerais na rua João Negrão de Lima, nessa cidade. Colocação de redutor de velocidade na rua João Negrão Lucas de Lima. E vereador Pérez Pereira de Souza solicitando colocação de cascalho na rua Santa Luzia, limpeza e retirada de vegetação e lixo com a máquina do bueiro, no bueiro existente na rua José Silvério da Mata, em frente à Igreja Evangélica. Foi lido o requerimento apresentado pelos vereadores com registro de chapa para concorrer à eleição da mesa diretora da Câmara, exercício 2018, assim constituída. Presidente Ney Geraldo Freitas, vice-presidente Aldair Marques Martins, secretária-geral da Maria de Araújo Barbosa e tesoureiro Pérez Pereira de Souza. A pauta foi a seguinte: discussão e votação dos seguintes projetos. Projeto de lei número 19 dispõe sobre a política municipal do direito à criança e adolescente e dá outras providências. Projeto de lei número 24 autoriza a concessão de subvenções sociais, contribuições e auxílios financeiros no exercício de 2018 às organizações da sociedade civil que especifica. Projeto de lei número 25 estima a receita fixa de despesa do município para o exercício de 2018. Projeto de lei número 26 dispõe sobre o plano plurianual para o período 2018 e 2021. Projeto de lei número 30 dispõe sobre o sistema único de assistência social no município e dá outras providências. Projeto de lei complementar número 8 institui o novo Código Tributário do município e dá outras providências. Projeto de lei complementar número 9 dispõe sobre a alteração do anexo 2 da lei complementar número 38 de 11 de dezembro de 2016 e dá outras providências. Projeto de resolução 18 fixa as reuniões ordinárias da Câmara Municipal de Cordesburgo para o período legislativo de 2018. Projeto de resolução número 19 inferindo despesa para o orçamento de 2018 da Câmara Municipal de Cordesburgo. Eleição da mesa diretora da Câmara Municipal de Cordesburgo, exercício 2018. Foi lido os pareceres das comissões permanentes da Câmara de Legislação, Justiça e Ação, Fiscalização Financeira e Orçamentária e Serviços Públicos Municipais, referente aos projetos em pauta. Projeto de lei número 19, pareceres favorável à votação, aprovação em segunda discussão, sendo aprovado por todos juntamente com o projeto. Projeto de lei número 24, pareceres favorável à votação e aprovação, recebendo aprovação unânime, juntamente com o projeto. Projeto de lei número 25, pareceres favorável à votação e aprovação com a seguinte correção: corrigir o ano citado no parágrafo 5º do artigo 4 de 2017 para 2018, sendo aprovado por todos, assim como o projeto. Projeto de lei número 26, pareceres favorável à votação e aprovação, recebendo aprovação unânime, bem como o projeto. Projeto de lei número 30, pareceres favorável à votação e aprovação em segunda discussão, sendo aprovado por todos, juntamente com o projeto. Projeto de lei complementar número 8, pareceres favorável à votação e aprovação em segunda discussão, com a seguinte emenda: o artigo 284 passa a vigorar com a seguinte redação: revogadas as disposições ao contrário, em especial as leis complementares municipais 57 de 2009 e 95 de 2016, esta lei complementar entrará em vigor na data de sua publicação, obedecido no que couber o disposto no artigo 150, inciso 3º, alíneas B e C da Constituição Federal. A emenda se dá a fim de observar os períodos da anterioridade e da noventena. Recebeu aprovação unânime, assim como o projeto. Projeto de lei complementar número 9, pareceres favoráveis à votação e aprovação em primeira discussão, sendo aprovado por todos, bem como o projeto. Projeto de resolução número 18, pareceres favoráveis à votação e aprovação em primeira e segunda discussão, sendo assim como o projeto, rejeitados pelos vereadores Paulo Eduardo da Rocha, Arnaldo Paulo Ferreira e Heriberto dos Santos Moreira, e aprovado pelos demais. Projeto de resolução número 19, pareceres favoráveis à votação e aprovação, sendo aprovado por todos, juntamente com o projeto. O senhor presidente, com a concordância dos vereadores, concedeu tempo para que as comissões permanentes da Câmara emitissem os pareceres referentes às seguintes proposições. Projeto de lei número 31, institui o programa Mexa-se, Hábitos de Vida Saudável no município de Cordesburgo. Projeto de lei complementar número 9 dispõe sobre a alteração do anexo 2 da lei complementar 38 de 11 de dezembro de 2006 da outras providências.
Após foram lidos e colocados em votação os pareceres das comissões permanentes da Câmara de Legislação, Justiça e Redação, Fiscalização Financeira, Orçamentária e Serviços Públicos Municipais. Projeto de lei número 31, pareceres favoráveis à votação e aprovação em primeira e segunda discussão, obtendo aprovação unânime, assim como o projeto. Projeto de lei complementar número 9, pareceres favoráveis à votação e aprovação em segunda discussão, aprovado unanimemente, assim como o projeto. Passado ao segundo item da pauta, o senhor presidente informou que, conforme lido no início da reunião, houve o registro de chapa única para concorrer à mesa diretora da Câmara no exercício de 2018. Assim constituída, presidente vereador Ney Geraldo Freitas, vice-presidente vereador Odair Marques Martins, secretária vereadora Maria Geraldo Araújo Barbosa e tesoureiro vereador Pérez Pereira de Souza. Colocando em votação pela chamada nominal de cada vereador e a chapa recebeu aprovação unânime, 9 votos. O senhor presidente informou que, conforme determinado no artigo 12, parágrafo 3º do regimento interno da Câmara Municipal de Código, a posse se dará automaticamente no dia 1º de janeiro de 2018. Com o encerramento da pauta, o senhor presidente passou a palavra aos vereadores para as considerações finais. Todos os vereadores apresentaram cumprimentos e agradecimentos pelas presenças e apresentaram votos de boas festas, desejando união e que o objetivo do trabalho do legislador seja sempre em prol do município. O vereador Paulo Eduardo da Rocha solicitou providência no campo da ilusão, orçamento da grama, colocação de proteção para impedir a entrada de animais e a colaboração dos vereadores para solucionar a legalidade da documentação junto aos proprietários de imóveis que fazem divisa com o terreno público, e finalizou alertando quanto à necessidade do Executivo tomar providências em relação ao servidor municipal que reside no Centro de Atendimento ao Turista. O vereador Arnaldo de Paula Ferreira parabenizou os secretários municipais de Assistência Social e de Saúde pelos atendimentos à comunidade. Lamentou pelo coordenador do esporte que não obteve êxito em suas atribuições e pelo não atendimento do Executivo nas suas reivindicações para o distrito Lagoa Bonita, frisando a falta de odontologista, ambulância e péssimas condições das vias públicas e das estradas vicinais. O vereador Pérez Pereira de Souza colocou-se à disposição do que for necessário para resolver os problemas no campo da ilusão e frisou a urgência do Executivo se posicionar quanto ao servidor que reside no Centro de Atendimento ao Turista. A vereadora Geraldo Maria Geraldo Barbosa agradeceu a todos que colaboraram com a versão José Operário, em especial ao presidente Ney Geraldo Freitas, que doou o seu 13º salário e mantém uma funcionária, permitindo assim o funcionamento integral. O vereador Edmar Araújo Fonseca concordou com a fala do vereador Arnaldo em relação à situação precária das estradas vicinais, frisando que com o período chuvoso vários locais estão intransitáveis, trazendo grandes transtornos às pessoas e prejudicando o escoamento da produção agrícola do município. Ela estimou pelo não atendimento do Executivo em suas indicações e requerimentos. O vereador Odair Marques Martins também mostrou satisfação pelo estado precário do campo da ilusão. O vereador Gilson Rodrigues Alves disse que uma moradora se recusa a assinar documento pela alegação que na época da construção do vestiário seu terreno foi invadido e pelo incômodo do barulho nas realizações de jogos. O vereador Erivelto dos Santos Moreira concordou com a fala do vereador Edmar quanto à situação da zona rural, não sendo por falta de cobrança dos vereadores. O senhor presidente, em relação ao servidor que reside em imóvel público, disse ser uma questão social, sendo necessário que o Executivo solucione o problema. Informou a realização da próxima reunião ordinária no dia 16 de janeiro de 2018, às 19 horas. Reforçou o convite de comemoração aos 79 anos de Código Burgo. Quanto à situação das estradas vicinais, afirmou a grande demanda do município, havendo a necessidade de cronograma e planejamento para a execução dos serviços. Falou ser de responsabilidade dos vereadores buscarem melhorias, trabalhando em prol da população com respeito e transparência. Sugeriu disponibilizar no site da Câmara Municipal filmagem das reuniões, tendo assim um canal de comunicação para os vereadores junto aos munícipes. Finalizou agradecendo a confiança dos vereadores na eleição da mesa diretora para o próximo exercício. E não havendo mais nada a tratar, às 21 horas, agradeceu a presença de todos, sendo a reunião e, para constar, foi lavada presenteada. Código 14 de dezembro de 2017. Ata em discussão e aprovação. Com a palavra ao vereador Paulo Eduardo. Aprovada. Arnaldo. Aprovado. Vereador Pérez. Aprovado. Odair. Aprovado. Neném. Aprovado. Edmar. Aprovado. Gilson. Aprovado. Vereador Erivelto. Aprovado. Está aprovado por unanimidade. Leitura das correspondências. Comunicados enviados pelo Ministério da Educação informando a liberação de recursos em favor deste município. Ofício encaminhado
pelo Executivo Municipal, em resposta à solicitação do vereador Gilson Rodrigues Alves, para a solicitação do Executivo Copasa, no sentido de que a mesma proceda reparos na rua João Negrão Lica de Lima, onde a terra bateu-se na ligação de esgoto, provocando danificações no asfalto. Em resposta, cabe-nos esclarecer ao vereador requerente, através dessa presidência, que encaminhamos cópia do referido ofício ao diretor de operações da Copasa através do nosso ofício 124, cópia anexa, buscando atenção ao atendimento pedido que de fato é necessário e importante para a comunidade. Continuando a não ter dispor do legislativo para quaisquer outros esclarecimentos que fizerem necessário, reiteramos o protesto levado a preço. Atenciosamente, José Maurício Gomes, prefeito municipal. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer encaminhou uma programação cultural que será desenvolvida em Código. Eventos agendados. Reunião folclórica, dia 25 de 1 de 2018, às 13 horas, no Centro de Atendimento ao Turista. Participantes: representantes da Guarda do União do Rosário, da Guarda Lagoa Bonita, Guarda de São Francisco, Folia de Reis do Cuba, Cordesburgo, Jovito, São Francisco, Cuba, Lagoa Bonita, Bagagem, Periquito, Marinhos, Logradouro, Barra do Canô, Maquinezinho e Nossa Senhora Aparecida, Palmito. Segundo evento, curso de Eco-Gastronomia, dia 2 de 2 de 2018, às 13 horas, na Escola Municipal Taci Negrão de Lima. Participantes: nutricionistas do município, agentes comunitários de saúde, cantineiros das escolas municipais, estaduais, esposas de produtores rurais. Evento 3, oficina de teatro, no dia 19 de 2 de 2018, o início, de 16 às 18 horas, Centro de Atendimento ao Turista. Participantes de 20 a 30 alunos, a inscrever. Duração de 6 meses, na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. No período de 5 a 9 de 2, de 13 a 17 horas. Quarto evento, oficina de literatura, apresentação do livro Lulinha e a Floresta Luminosa, da escritora Dulcineia Antoniazzi Nepomuceno de Almeida, dia 27 de 2 às 9 horas, no CAT. Participantes: alunos do 3º e 4º aluno da Escola Municipal Otacílio Negrão de Lima e do 3º e 4º das escolas estaduais. Eventos agendados: apresentação de dança, programa Mexa-se, oficina de fotografia, realização da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, parceria. Todos os eventos serão realizados em parceria com o CEPAF e o Fundo Estadual de Cultura. Disposição de todos os vereadores. Edital de convocação. Tendo em vista alguns problemas encontrados no fornecimento de alimentos no Programa Nacional de Alimentação Escolar, via aquisição da agricultura familiar, venho por meio deste convidar aos agricultores familiares de Cordesburgo, com direito à declaração de aptidão ao PRONAF e portadores de cartão do produtor, interessados para a reunião a ser realizada com todas as instituições de ensino do município de Cordesburgo, com intermédio da Emater, buscando alinhar informações sobre as regras, procedimentos e critérios de participação na licitação. No Centro de Atendimento ao Turista, no dia 24 de janeiro, às 13 horas. Manuel Antônio de Figueiredo, representante da Marfast e presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. Foi encaminhado para a Câmara a cópia do convênio de referência, acompanhada da publicação oficial do Estado de Minas Gerais. Convênio celebrado entre o Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de Transporte e Obras Públicas do município de Cordesburgo, que é a pavimentação de algumas vias públicas em Cordesburgo. Ofício encaminhado pelo presidente do PT, Hamilton Fernandes da Silva. O Partido dos Trabalhadores de Cordesburgo vem por meio de sua bancada e do seu diretório municipal, nos termos da Lei Orgânica do Regimento Interno da Câmara, indicar o vereador Edmar Araújo Fonseca como líder da bancada no período de 16 de janeiro a 31 de dezembro de 2018. Com mais sinceros votos de estima e admiração. Hamilton Fernandes, Edmar, vereador, Geraldo, vereador e Ney, vereador. Indicação apresentada pelos vereadores. Vereador Arnaldo Paulo Ferreira, solicitando ao Executivo as seguintes providências no distrito de Lagoa Bonita: limpeza geral nas vias públicas, tendo visto o acúmulo de vegetação, lixo e entulho. Serviço de manutenção com encascalhamento nas vias públicas sem calçamento, pois em vários pontos existem buracos que dificultam o trânsito de veículos, pedestres, além dos problemas causados com enxurradas. Vereador Paulo Eduardo da Rocha,
solicitando ao Executivo laudo técnico de engenharia referente ao calçamento de bloquetes sextavados que está sendo realizado na parte externa do campo de futebol da Várzea, neste município. Justifico o pedido para evitar manutenções futuras, pois existe a preocupação com a deserção do piso. O assentamento está sendo realizado com colocação de areia por cima da vegetação. Na parte onde os bloquetes já foram assentados, já se percebe vegetação viva e em grande quantidade nas frestas. Vereador Paulo Eduardo da Rocha, solicitando ao Executivo limpeza geral, roçar a vegetação, retirada de lixo e entulho nas margens da rua Juca Bananeira, nessa cidade. Os moradores solicitam providência pelo desconforto causado pela sujeira e pela apreensão com comparecimento de animais peçonhentos e venenosos. Vereadora Geralda Maria de Araújo, solicitando ao Executivo as seguintes providências: implantação de iluminação pública na Praça Maria Francisca de Araújo, Sinha Araújo, localizada na bifurcação das vias públicas Geraldino Rocha, Prefeito Zé Maquiné e Antônio Meral de Carvalho, nessa cidade. Os moradores solicitam a Prefeitura, tendo em vista que o espaço, devido à falta de iluminação pública, está sendo utilizado para o consumo de entorpecentes. Colocação de redutor de velocidade na rua Antônio Meral de Carvalho, em frente ao número 1533. Os motoristas transitam em alta velocidade, colocando em risco os transeuntes, já tendo inclusive acidentes no local. Vereador Gilson Rodrigues Alves, solicitando ao Executivo as seguintes providências: limpeza em uma área pública localizada entre as ruas Vereador Augusto Granito Trombini e Prefeito João da Mata, no bairro da Pininha, neste município. Os moradores das proximidades solicitam limpeza do terreno, pois além do fundo de vegetação, tem lixo depositado, provocando o aparecimento de animais peçonhentos e vertebrados, colocando em risco a saúde dos moradores do entorno. Retirada de ervas de passarinhos, ervas daninhas das árvores na Praça do Zoológico de Pedra, antes de provocar a morte das plantas. Vereador Heriberto Santos Moreira, solicitando ao Executivo reparos, patrulhamento e cascalhamento na estrada municipal, primeira entrada à esquerda após a ponte Pai Pedro, sentido Código Lagoa Bonita, que dá acesso às propriedades dos senhores Gleison Venâncio e José Venâncio. Os referidos senhores e demais agricultores estão com dificuldades para o escoamento da produção agrícola, devido ao estado precário da via pública. Vereador Heriberto também solicitando ao delegado da Polícia que seja oficiado o delegado da Polícia Civil de Cosburgo, solicitando a liberação de um número maior de cédulas para emissão de carteira de identidades. Há necessidade de aumentar a fim de permitir o atendimento a mais pessoas, pois atualmente só são confeccionadas 6 carteiras por semana, o que gera desconforto às pessoas da zona rural que se deslocam à sede do município e não conseguem o atendimento. Vereador Edmar Araújo Fonseca, solicitando ao Executivo serviço de patrulhamento e cascalhamento na estrada municipal que interliga os povoados Pião e Moluduz neste município. Solicita que o serviço seja executado antes do Carnaval, tendo em vista o aumento do tráfego neste período. Vereadores Gilson Rodrigues Alves e Paulo Eduardo da Rocha, solicitando ao Executivo serviço de limpeza na rua São José, nas proximidades do portal de entrada. O acúmulo de lixo em entulho, além de colocar em risco a saúde pública, ainda causa péssima impressão aos visitantes. Com relação aos pedidos, eu vou solicitar que faça o encaminhamento. Agora, esse encaminhamento do Polícia Civil, será que a gente conseguiria estimar o número ideal de carteira? Mas é fazer um pedido dentro do número, né? Eu gostaria de colocar aqui em plenário o grupo de da palavra e não houve inscrição em tempo hábil. Vereador Alberto José Gomes, o assunto que ele quer falar é o horário de trabalho e defusão da prefeitura, né? Servidor da prefeitura, da salubridade, mas deve ser insalubridade. Né? Insalubridade. Então eu vou perguntar aos senhores vereadores se, como está fora do regimento nosso, se abre a concessão. A palavra é do Paulo. Com certeza. Não? Com certeza. Não. Concordo. Eu também concordo. Justo? Concordo. Ok. Você está dando a palavra no tempo regimentar 7 minutos. No tempo regimentar 5 minutos para o senhor Adalberto José de Soares,
Ele vai falar sobre o horário de trabalho e a insalubridade no trabalho dele e parece de outros colegas, não é isso? Por favor. Eu queria saber, porque para nós foi passado que a gente tem uma carga horária de 44 horas semanais, né? Mas só que, só nós três aqui. Essa carga horária só existe por nós três. Eu e os dois aqui. Mas qual que é o nome deles para a gente já colocar? Adelso e Márcio. O nome do por favor. Elcio de Paula Silva. Márcio Henrique da Costa. Obrigado. As condições de trabalho nossas é péssimo. Eles alegam que nós não trabalhamos às 8 horas, mas porque a gente pega serviço 7 horas, trabalha correndo para desocupar 1 hora, 2 horas, sem almoço. Isso foi uma opção nossa. Para a gente não entrar em casa perdendo, para ir almoçar e voltar para o trabalho. A insalubridade. Eu não recebo insalubridade nenhuma sobre o lixo. Eu só recebo da máquina. A insalubridade está aqui na minha mão, né, 40%. Nós só recebemos 20%. Outra coisa, eu fui concursado como operador de carregador. É o único tempo que o vereador Beck sabe que eu merece escolher para mim. E eu já fui, no início, nós fomos ameaçados até de corte de serviço no sábado. Porque a gente recebia hora extra, não recebe mais, pelo sábado. Você vê quantos feriados inventados tem no ano, se colocar, quantos sábados, dá uma média de 70 dias a mais que todos os funcionários do parque. E nós trabalhamos. Esse povo você. E a reivindicação mas o jornada de trabalho parece que está dentro da jornada legal, né? 44 horas. 44 horas, mas só para nós três existem as 44 horas. Os outros funcionários não existem. Tá. Entendi. Obriga a gente a trabalhar feriado. Igual feriado da quinta, aí tem que dar sexta, sábado. No carnaval, antigamente eles, o próprio prefeito atual pagava a gente por fora para trabalhar no carnaval. Agora até que a gente trabalha de graça, fica obrigando a gente a trabalhar. Às vezes nem é ele, né? Às vezes pode ser de fora do chefe. Entendi. E essa mobilidade tem um áudio disponível. Eu tenho essa mobilidade na mão. Eu vou pedir para chamar a cópia para a Cláudia, fazendo favor. Nós vamos fazer assim, nós vamos oficializar o prefeito municipal. E vamos pedir, Cláudia, uma resposta em 15 dias. Mas eu tenho a Maria. Isso aí é o seguinte, isso aí nós podemos questionar. Nós vamos fazer um ofício, então, ao prefeito, tem que ele verifique a insalubridade, o grau, o cumprimento da jornada de trabalho. Naturalmente, o cumprimento e falar para todos os funcionários, né? Não pode ser para um ou para outro. Só trabalho. Mas eu acho que o mais importante disso tudo, eu acho assim, o mais importante, não que os outros não sejam, né? É a questão da insalubridade e coisas que possam mitigar, que possam diminuir o risco da insalubridade, sabe? Então, isso seriam os equipamentos de pessoas de volta. Inclusive, eu voltei de férias no dia 4 de julho, implorei para o chefe encascalhar a estrada até o lixão, porque ela está poeira contaminada. Quem trafegou naquela estrada foi o Gilson, um palmo de poeira, cachorro, galinha, gato, tudo que tem, joga para a estrada. Eu implorei com eles para encascar a estrada, até ontem, não. E a saúde nossa está indo, né? De todo mundo, né? Inclusive, já que é poeira, né? Para todo mundo. Então, vamos fazer um ofício noticiando o prefeito dessas irregularidades
E no que tange a questão trabalhista, a justiça não pode atender dentro do prazo de 15 dias. Eu acho que nós temos obrigação, dever legal, de noticiar o Ministério do Trabalho também. Nós vamos dar um prazo para o prefeito resolver o problema, né? E caso não venha conversar e resolver a conversa, nós vamos noticiar o Ministério do Trabalho para que ele faça a verificação. Tá bom, sim? Inclusive, eu noticiar a difusão também. Mas não tem par, né? Aí já vão discutir só na prefeitura, já não damos sem resposta para eles, né? Já não tem par carregadeira, não. As duas regras. Aí talvez esse requerimento tenha sido mais objetivo, né? Tipo assim, esse é individual. Vamos tratar do coletivo, sabe? De vocês três, né? Se quiser a gente faz o individual, faz o separadamente, né? Vamos pegar o coletivo. Essa interpretação de discussão, de operação do mar e tal, eu não sei fazer, então, sinceramente, eu posso noticiar também, mas o coletivo aí eu não faço. E os seus quiserem estar separados. Bom? Agradeço. Então, encaminhamento foi dado. Vamos prosseguir. Pareceres das comissões permanentes da Câmara. Projeto de lei complementar número 1 de 2018, de autoria do prefeito municipal, autoriza reajuste dos vencimentos dos servidores públicos municipais do Poder Executivo da outras providências. O projeto tem por objetivo elevar o salário mínimo pago aos servidores executivos para R$ 954, a partir de 1º de janeiro de 2018. A elevação salarial tem como base o Decreto Federal número 9.255 de 2017. O projeto tem perfeita normalidade no que tange sua legalidade e as comissões permanentes concluem pela votação e aprovação em primeira discussão. Olá, vereador Paulo Eduardo. Aprovado. Luiz Arnaldo. Aprovado. Pérez. Aprovado. Aldair. Aprovado. Neném. Aprovado. Edmar. Aprovado. Gilson. Aprovado. Miguel. Aprovado. Projeto aprovado em primeira votação por unanimidade. Projeto de lei complementar número 2, de autoria do prefeito municipal, autoriza reajuste do vencimento base dos profissionais do magistério da outras providências. Projeto tem por objetivo conceder reajuste aos profissionais do magistério de Cosburgo. O reajuste a ser concedido é de 6,81%. Reajuste é retroativo 1º de janeiro de 2018. Projeto em perfeita normalidade no que tange a sua legalidade, sendo que a concessão do reajuste é uma exigência da Lei Federal 11.738 de 2008, que regulamenta a linha E do inciso 3º do artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para instituir o piso salarial profissional nacional para profissionais do Ministério Público da Educação Básica. As comissões concluem pela votação e aprovação em primeira discussão. Olá, vereador Paulo Eduardo. Aprovado. Luiz Arnaldo. Aprovado. Senhor Pérez. Aprovado. Aldair. Aprovado. Senhora Geralda Maria Barbosa. Aprovado. Edmar. Aprovado. Gilson. Aprovado. Miguel. Aprovado. Projeto aprovado de adequação e reajuste do servidor da educação, aprovado por unanimidade. Parecer técnico da Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária, referente ao processo 997-717, do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, prestação de contas do Executivo Municipal, exercício financeiro 2015. Versa o presente sobre as contas do Executivo Municipal de Cosburgo referente ao exercício financeiro 2015. A Comissão Permanente de Fiscalização Financeira Orçamentária, no uso de suas atribuições previsto no artigo 129, inciso 1 da Lei Orgânica Municipal, com o artigo 107 do Regimento Interno, vem apresentar parecer de análise da prestação de contas do exercício 2015. Não sendo encontradas irregularidades nas contas de 2015 apresentadas, o colhendo Conselho de Contas, por unanimidade, votou pela emissão de parecer prévio pela aprovação das contas, sendo este também o parecer do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. Diante do exposto, a Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária conclui pela aprovação das contas de 2015 com a emissão do projeto de resolução número 1. Aprova as contas do Executivo Municipal de Cosburgo, Estado de Minas Gerais, referente ao exercício de 2015. A Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária, no uso de suas atribuições legais, propõe, artigo 1º, ficam aprovadas as contas do Executivo Municipal de Cosburgo, Estado de Minas Gerais, do exercício financeiro de 2015, conforme parecer do Tribunal de Contas
do Estado de Minas Gerais. Artigo 2º, revoga as disposições do contrário. Artigo 3º, essa resolução entrará em vigor na data de publicação. Denalda Maria, presidente. Heriberto Santos, vice-presidente. E Pérez Pereira, relator. A palavra é o vereador Paulo Eduardo. Não vai precisar de votação. Vereador Arnaldo. Aprovado. Senhor Pérez. Aprovado. Aldair. Aprovado. Neném. Aprovado. Osmar. Aprovado. Gilson. Aprovado. Livel. Aprovado. Projeto aprovado conforme a recomendação do Tribunal de Contas. Aprovado por unanimidade. Está franqueado aos vereadores para as suas considerações finais e, na verdade, serão considerações iniciais no nosso ano legislativo. Com a palavra, vereador Paulo Eduardo. Boa noite a todos os colegas da mesa aí, boa noite, pessoal da plateia. Gente, eu queria pedir que esse ano de 2018, o trabalho nosso em 2017, graças a Deus, tudo fluiu dentro dos conformes. A gente não consegue agradar a todo mundo, porque, como se diz, nem Jesus Cristo agradou a todos. Mas eu acho que nós podemos fazer mais. Nós temos muita capacidade, nós somos capazes de estar atendendo a população de uma maneira assim, com mais eficácia. O que eu quero dizer em fazer mais? O individualismo, que às vezes a gente usa, é bom e ao mesmo tempo pode ser ruim. O que eu quero dizer com o individualismo? Acho que nós poderíamos, em algumas ações, não sei se vocês vão concordar, eu estou fazendo um convite aos demais colegas. Eu até citei na última reunião, copiar coisa boa não é vergonha. Então acho que tem questões, igual por exemplo aqui, um ano se passou e até hoje, nós não juntamos aqui todos os vereadores. Não sei se eu perguntei esse processo, acho que eu perguntei, mas ia falar comigo que pode. A questão de a gente fazer uma visita na obra que está sendo feita lá no Centro Municipal de Saúde. Todos os vereadores marcam um horário aqui, a gente lá vê como é que está o navegador. Eu já visitei a obra, essa visita pode ser feita porque o conselho já esteve lá fazendo essa visita, eu fui junto, eu faço parte do conselho, o Fábio, o presidente do conselho, que nós somos lá, eu, o Fábio, o Ronaldo, a turma toda. Então acho que isso aí seria de grande valia, a gente está acompanhando de perto o que está acontecendo dentro do nosso município. Essas obras, igual por exemplo do campo, onde eu fui lá e detectei que estava tendo, para mim está mal feito. Por isso que eu pedi o laudo, porque se o serviço fosse para mim, eu não aceitaria de jeito nenhum. E chamei o Gilson, o qual ele não pôde comparecer porque ele estava com problema com a família. O Aldair esteve lá comigo, olhando lá. E outra coisa, acontecendo os lances aí, o pessoal vem em cima da gente. Infelizmente, a população hoje ainda não sabe diferenciar qual que é, a função, às vezes, do vereador, o que ele pode fazer, o que ele não pode. Então, as pessoas, às vezes, devem procurar o setor responsável pelo aquele momento que ela está precisando ali, eles vêm e ficam mandando, vereador, faz isso, vereador, pede para limpar o lixo da rua. Isso não é atribuição do vereador, foi o que você acabou de falar aí. O que é? A Secretaria de Obras está aí para isso, o setor de tributação está ali para isso, para poder fazer os requerimentos. Se não for resolvido, e chegar até a gente, para a gente saber o porquê que não foi resolvido. Então, como se diz, você falou da limpeza da cidade. Você anda na cidade toda, eu sei, eu tenho andado bastante aí. Então, alguns pontos da cidade está muito crítico. E eu não vou ocupar só a administração, não, porque é o seguinte, enquanto essa casa, juntamente com o executivo, não tiver a coragem de determinar que as leis do município têm que ser aplicadas rigorosamente, a cidade não dá. Não pode aplicar a lei porque
fulano de tal vai ficar sentido. Igual, por exemplo, aprovou o cargo lá aprovou um cargo aqui e colocaram o Tarso para trabalhar no carro. Ele começou efetuando a função dele, né, de trabalhar dentro da lei, fazendo lá com que as pessoas fossem retirar os materiais de construção no meio da rua, né, e tudo mais, e foi barrado pelo próprio prefeito. Ah, não faz isso não, está fulano. Então, para que criou o carro? Para contratar o carro? Para onerar renda do município? Deixasse ele, colocasse o poder limpar a rua, então, está faltando gente lá de fora. Questão das praças públicas, né? Eu denuncio o fato. Questão das praças públicas. Questão das praças públicas. As praças públicas de Cosburgo, eu fico olhando aqui, Cosburgo é a única cidade das que eu ando por dentro, e não amo muitas, não. A única cidade que tem as praças mais feias da região. Você não vê uma praça bonita de Cosburgo, você não vê uma praça com a flor plantada. Lá em Paraupeba você vê praça florida, em Catanópolis você vê praça florida, Curvelo você vê praça. Será que a água desse lugar é diferente da água nossa aqui, porque as flores brotam e a nossa não brota? Falta o que? Acho que um pouco de cuidado também no reimaginamento disso aí. Outra coisa, vamos ver, senhor presidente, se a gente consegue sentar com o executivo agora no início do ano, vamos pedir isso, uniforme para esse pessoal, sabe? Porque não é tão caro assim o uniforme, e o pessoal já ganhou um apelido aí, vocês que estão sabendo, né? Até fica muito chato eu vou falar aqui, porque eles me procuraram assim, tem muitos aí indignados, eles ganharam o apelido de fuça-fuça. Por quê? O secretário, José Maria do Perpétuo Socorro, não deixa eles darem sequência ao serviço onde eles começam. Por exemplo, começa a roçar aqui. Isso aí eu estou falando aqui com toda clareza, porque eu presenciei o fato lá na Vasta. O dia que pediu para roçar lá, na parte da manhã, a equipe foi fazer a roçação. Depois do almoço, o pessoal não tinha nem começado o serviço direito ainda, já deslocou o pessoal para outro lugar. Então, como se diz, vamos fazer o planejamento, gente, do serviço para executar aqui. Eu fico olhando aqui, ó, a Praça do Zoológico de Pedras, que o Arraial do Conta doutor. Eu passo lá, de vez em quando, né, sempre eu passo lá, eu vejo uma pessoa limpando lá, de vez em quando, não é todo dia não. E ela mantém limpa. Eu falo assim, os horários que às vezes que eu paro, ela mantém limpa. Porque praça, por exemplo, uma praça igual aquela do portal lá, você tem que limpar todo dia, se eu for lá 2 vezes ou 3 vezes a semana, dá para executar um trabalho bacana. Só que, por exemplo, ela ficou 1 mês. Se eu passar meu celular para vocês aqui depois, para vocês verem as fotos, a situação daquela praça lá estava, ontem, sexta-feira passada, vocês vão ficar abismados de ver. Tá? Então eu fui triste e até mesmo com vergonha, porque, igual, por exemplo, eu estava fazendo caminhada na praça, o pessoal da cooperativa, cheio de turista lá, o pessoal gritando, ô vereador, asa a praça para nós, como é que está? Realmente estava suja, né? Tudo lá. Isso aí, igual eu estou falando, não estou culpando só a administração, mas a população também tem grande parcela de culpa e não está aplicando o lixo no lugar certo. Só que, para aplicar o lixo no lugar certo, precisa de lixeiras. Não tem lixeira na praça. Eles tiraram a lixeira para reformar a praça e não deram conta que pôs lixeira de volta. Mas são lugares aqui no parque. Você entendeu? Então está faltando um pouco de interesse, né? Igual nós pedimos o secretário ano passado, aquele cronograma de trabalho, não apresentou, não foi apresentado. Sabe? Você não dá conta de fazer o cronograma, pede ajuda. Nós estamos dispostos a ajudar, nós queremos o crescimento, o desenvolvimento do município, não é para nós só, não é para todo mundo. Pode ter que, às vezes o cara tem vergonha de pedir ajuda. Se eu não souber alguma questão aqui da Câmara aqui, eu vou chegar na Cláudia, vou perguntar, um amigo vou perguntar, porque eu vou entrar agora o cara, como se diz, ou então pede para sair, pô. O cara está com a carta batida, né? Chegou até a ver essa carta aí. E fica aí nesse lenga-lenga, nesse empurra, prejudicando o funcionalismo, prejudicando o servidor e mais ainda a população. Porque, para mim, está faltando a competência desse secretário. Um secretário que chega perto do servidor público, né? Que chegou no meu ouvido ontem, inclusive o Aguinaldo, conversando pelo OEC, está aqui, eu convidei ele para vir no justamente por isso, que vai à rua e fala assim, depois do almoço, se o sol estiver quente, você não precisa descer, não. Como é que o cara explica uma coisa dessa para a gente? Depois do almoço, se o sol estiver muito quente, você não precisa descer para trabalhar, não. Sabe que vai
vai receber só o meio de serviço e o restante do dia. Esse povo que sai de casa às 5 horas da manhã e trabalha o dia inteiro na lavoura, no sol quente. E aí, como é que fica? Essa rua aqui, ó, da esquina da prefeitura para baixo, tem meses que ela não viu uma vassourada. Agora, como se diz, eu acho que se tirasse pelo menos 2 vezes na semana e fosse varrendo até lá na igrejinha, anda aqui para você ver, descendo a pé, você ver como é que está a sujeira para baixo aí. É uma coisa absurda. Então está faltando, sim, um carinho maior, um empenho maior da secretaria, né? Coisa que aconteceu com você aí, ó. Depois, se você quiser falar, pode falar aí. Às vezes ele te dá autonomia de fazer de criar uma certa situação, e daí 10 segundos ele tira ela. Tem que saber, pô, já que te deu, já que você tem um cargo de ser um assistente dele, né? E ele já falou para a gente que a sua atribuição é da limpeza urbana, que deixa a limpeza urbana para você cuidar então, para você fazer o serviço aí, que eu vejo que você tem boa vontade. Quando falta um funcionário, você está em cima do trator aí, pelejando, ajudando, para poder recolher o lixo da rua, né? Outra situação aqui rápida. Esses caras aqui, ora, nós vamos pegar um cara desse morto na rua aí. Porque máquina, ela pode falhar a qualquer momento. Deus ajuda que não. Trator já não tem boas condições, né? E onde eles andam no trator, não sei se o Ney já viu aí, os outros vereadores, todo mundo vê, é um risco assim, que se fosse eu, que dia eu andava no meio disso? O cara pode passar mal, pode dar uma queda de pressão, cair lá, não dá tempo do Beto frear, passa por cima. Então, vamos ver se o executivo lá, o secretário, eu tive uma ideia, né, que já que o caminhão é enviado para o município, que já falaram aí que tem não é um momento certo ainda, por causa do local de despejar o lixo, né, tem que ter o aterro. Nós vamos adaptar o que temos. Fazer uma plataforma móvel para eles andarem atrás do trator. Isso aí, não dá certo não, porque tem que bascular. Só tirar, gente. No chão, bascula, põe de novo. Coisa que, se vocês trabalham de 2, se não der conta de tirar um sozinho, tira de 2, vai lá para a plataforma, engatou na tampa traseira, o cara vai andar lá atrás, menos risco de vida, a visão para ele ver o lixo é muito maior que ele está passando, ele já pode ali, com o trator quase em movimento zero, ele já pode estar descendo o trator para poder estar apanhando esse lixo. Uma coisa que não vai ficar caro, sabe? Porque eu já até fiz um orçamento por minha conta própria, para me saber mais ou menos quanto ficava, para poder fazer esse desconforto para eles aí. Questão do uniforme, que eu falei aqui para eles, né? Já foi falado. E a questão da rua Juca Bananeira, que a Cláudia leu ali, a prefeitura já efetuou lá uma parte da roçação. Só que existe um grande problema. Tem uma área lá que é a faixa de domínio da ferrovia. E me parece que a prefeitura não pode mexer nessa área. Nós, a pedido aqui meu aqui, dos demais colegas aí, abordando a gente aí, enviar um ofício, um requerimento para a FCA, para ver ali, para ela estar cuidando dessa parte dela aí, porque realmente lá está um matagal, uma coisa horrível. E eles têm equipamento para isso. Entendeu? Coisa que eles já fizeram, uma vez eu vi eles fazendo, eles fizeram foi em meio dia de serviço. E essa plataforma eu já falei, lá da Rua Juca Bananeira, e cobrado do nosso coordenador de esporte, né, que é o Eduardo, Carlos Eduardo. Esse ano agora de 2018, o ano de 2017 passou batido. Cobrar dele agora, nesse ano aí, um calendário de atuação dele, porque senão também é outro cargo que fica lá com a bunda plantada no carro o dia inteiro, ganhando o salário que poderia estar sendo uma pessoa, com os meninos aqui na rua, ele entrar na rua. Sabe? Porque se for só para poder encher a parte interna, né, da prefeitura de gente que eu estou vendo que está enchendo aí, né, e não está, o resultado está o mesmo que era de antigamente, vai ficar complicado. E aqui fora falta gente para trabalhar. Já tem a barreteira que vai aposentar agora em março, a Lúcia, nós vamos ficar sem ela. Não se fala em concurso público, entendeu? Então vamos empenhar nós todos nessa ação aí, todo mundo junto, no mesmo objetivo, porque nós vamos beneficiar, não é a nós não, beneficiar a população. Era só isso que eu queria falar. Okay? Muito obrigado, desculpa aí pelo tempo. A palavra é do Arnaldo.
falou uma coisa da concluiu tudo que tinha na cidade, tem tempo que falou, mas já sobrou uma coisa para nós aí. Quero passar por nosso companheiro de trabalho aqui, que nós façamos reunião também nas zonas rurais, para ver os problemas que estão acontecendo também, que não está nada fácil para nós. O que nós construímos durante 4 anos, acabou com 1 ano, está arrasado, a Água Bonita está afundada. Sem estrada para nós passar, não tinha, esses dias eu tinha que pagar nada, era para fazer, resolver os problemas da estrada lá. Tive que desembolsar do meu suor para fazer manutenção de rua. Coisa que eu venho pedindo durante o começo do ano, falando aqui, toda reunião nós falamos isso, nós nunca tivemos uma solução. As praças, acabou tudo. Praça que devia estar iluminada no dia 25 de Natal, estava ela escuridão, parece que mudou o esquema. Não tinha uma lâmpada iluminando a praça, acabou a iluminação das praças, a praça está sem noção. Graças a Deus nós tivemos a presença do presidente no domingo lá, fiquei muito satisfeito. Ele acompanhou as praças lá e viu a situação que nós estamos passando lá. Graças a Deus choveu bem. Essa semana acabou de acabar com a rua lá. Foi bom que choveu, tem que acabar mesmo, chuva. Vamos ver se certo. Aí vim, conversei com o nosso prefeito aí, ele mandou o caminhão, mas não tinha reta. Tinha que pagar reta para encher o caminhão para poder arrumar a rua lá, aonde está dando excesso, para nós ficar transitando de um lado para o outro lado. Então, gente, eu quero não é só falar só desse lado não. A Câmara nossa também está deixando a desejar, trabalhando muito frouxo. A Câmara aqui só para falar que aprova e não estamos discutindo nada. A gente faz reunião nenhuma antes, para ver o que estamos discutindo, nem nada. Nós estamos só aqui falando, aprova, pronto. Esse é o tema da Câmara, só falar aprova. Não discute um projeto antes, para ver o que está acontecendo. Então, se nós não melhorar para nós, vai ficar difícil. O tema nosso é só falar aprova, está aprovado e pronto. Nunca parimos para discutir um projeto, para ver o que está acontecendo, o que pode ser feito. Então, está correndo solto. Tem como fazer nada. Não vou prolongar muita coisa aqui não, porque senão fica até difícil mais para mim. Porque eu já estou sendo muito questionado. Lá na Zona Rural estou sendo questionado. Hoje, eu, meu secretário, nenhum atende o telefone dos outros. Fiz um decreto por isso, porque eu estava passando como mentiroso. Eu tratava comigo uma coisa. E eu estava sendo mentiroso. Não estou falando por ele não. Ele tratava comigo uma coisa, eu tratava com uma pessoa. Aquilo não estava sendo resolvido. O pessoal estava chamando, era eu mentiroso. Então, defini, isolei. Não quero mais participar junto com o secretário. As coisas que eu tenho de resolver, resolvo. Mando os ofícios, requerimento, diretamente para o prefeito e pronto. Para mim não ficar sendo mentiroso. Porque eu detesto quando uma pessoa chega perto de mim e chama de mentiroso, enrolado e mentiroso. E isso eu tomei o nome, dentro de um ano eu tomei esse nome. Fiquei questionado. Né? E pedi a vocês que colaborem com nós na Lagoa Bonita. Essa Câmara visita mais a Lagoa Bonita, como se fosse uma época de campanha que todos fazem. Colabora junto para ajudar a administrar. Que está lá pesado para mim. Né? Muito obrigado e uma boa noite. Presidente, pode perder o foco da fala do Escravo? Por favor, comparar o vereador Pérez. Você fala que não Boa noite a todos presentes. Eu vou falar pouco, então, porque
das palavras que foram feitas, eu faço as minhas, alguma coisa tem o significado. Agora, quanto às palavras do nosso amigo que esteve aí, e com os dois colegas dele aí, eu acho que isso aí é uma coisa que tem que ser vista mesmo, ainda mais quando ele fala que está trabalhando nas 44 horas semanal. Eu sou um dos jogadores desse problema de lixo, pensei reclamado, no final desse feriado aí até ficou vexando, falei, não, vai apanhar o lixo na rua, no final sai. Mas graças a Deus foram lá, atendeu, agradeço muito, foi até 2 carros. E agora, a questão deles aí, eu acho que isso é muito injusto, ele recebeu aquilo que tem de direito, né? A gente que vai julgar se tem direito ou não, acredito muito que vai ter, e ainda feita que está trabalhando dentro do horário permitido, né? Porque você não pode trabalhar meio dia e depois querer receber sobriedade, que é coisa que o povo está vendo. Eu acho que é mais que injusto. Agora também é injusto ele receber, trabalhar e não receber, fazendo direitinho, botando ele receber aquilo que é de direito. Eu acho que é mais do que justo, porque quem ganha com isso é a cidade, porque um tempo atrás quem estava feio, né? O Vinal sabia, eles não davam conta, o Vinal também, eu tiro o chapéu para ele, batalhador, precisa de. Ele dá toda a força, cobertura, e não quero falar muito não, acho que é isso, tem que ser feito sim, acho que tem que ser julgado, olhado, se tiver direito, que acerte. Agora a questão das outras, gente, isso eu tenho que falar, porque senão parece que está muito pedindo. Mas pediu foi várias vezes, não foi só o prefeito atual, nem o ex-prefeito, assim, ex-prefeitos patrão. E até uma vez saiu um terra de novo, mas com uma vez só, e de maneiras que. Então, é isso aí que eu vejo. Vereador, boa noite a todos, agradeço a presença de todos. O assunto ambiental que você comentou do campo, né, Paulo? Está sendo mais um solo daquela obra lá, é o município que tem que preparar, né? E realmente o município não preparou o solo para a empresa estar colocando os bloquetes, está colocando tudo em cima do, põe um pau de areia e colocando em cima da grama, diz que aquilo vai morrer, né? E eu gostaria que ele falou, claro, né, o encarregado de lá, que não foi lá nem o secretário de obra e nem o prefeito foi lá ver a obra, em Deus que começou. Ninguém foi lá ver a obra que está sendo executada até o momento. Nós tivemos uma quadra aí também que foi reformada, ficou um ano parada, graças a Deus foi aberta essa semana passada, né? E a gente vê a dificuldade aí também dos meninos aí, do trator de lixo, de barco de chuva, né? Eu não sei se fornece para eles também capa, algum material de trabalho. A gente vê um trator aí que eu acredito que não tenha condições de nem estar fazendo esse transporte mais desse lixo. Aquele requerimento que você falou daquela estrada lá, Pedro, eu já fiz uns 3 ou 4. Toda vez, semana que vem eu vou atender você lá. E até hoje me atendeu aquele requerimento lá que você está falando da poeira, passando lá. Mora lá no fundo, aquele. Como é que é o nome dos bairros? Todo dia eu passo lá no açougue e falo, não vai fazer lá hoje não, Zé Maria vai fazer lá. Não tem jeito de fazer ainda, vê lá com o Zé, eu já falei com ele, vai lá, conversa com o Zé, porque não tem como mais o filho pezinho que entrega ali, eu falo, não tem jeito mais, já pedi lá umas 5 vezes, não tem como mais. Porque o lixo lá, né, lá em cima também, que hoje você tornou fazer requerimento, foi um ano de requerimento, a gente não foi atendido. Então a gente fica muito triste. A gente faz o requerimento para o nosso secretário, parece que ele não quer atender a gente, tem alguma politicagem por detrás, não quer atender. Gostaria muito que isso acabasse, que a gente, depois que ganha a eleição, não existe política por detrás de ninguém assim, para ficar fazendo campanha ou contrário contra as pessoas da gente, não. Chega perto da casa do aonde que é assim, os eleitores de tal vereador vão parar de roçar, vou roçar mais não. Vamos apanhar o lixo, tem 3 montes de lixo aí, isso aí foi funcionário que falou, 3 montes de lixo, vai lá no meio, apanha um e deixa o outro. Ou põe os 3 ou não põe nenhum. Não é o problema não dar conta de apanhar o lixo, às vezes não tem condições, né? Não tem tempo, tem que acudir outra coisa, mas isso não pode ficar acontecendo,
fazendo política, apanhar para um e não apanhar para o outro na mesma rua. Lá na Quininha, a gente já fez vários requerimentos para abrir aquelas ruas lá. Ah, não pode, porque lá está embarcado, tem processo do Ministério Público. Tem sim processo do Ministério. Mas o IPTU não está vindo, todo mundo não tem que pagar o IPTU, por que não pode abrir as ruas? Então a Prefeitura não poderia estar cobrando o IPTU, né? Das ruas que está lá. Cobra lá na sua casa, cobra da casa, todo mundo chegou o IPTU. Eu tenho 4 casas lá, eu sei que chegou o IPTU, agora não pode abrir a rua. Não existe isso não, você pagar IPTU e não ser atendido, é muito complicado. Eu só gostaria muito que acabasse isso de ficar atendendo um ou fazendo politicagem, assim, os requerimentos dos vereadores, essas coisas, não estou falando por mal, mas atender geral. Se não dá para apanhar uma rua de estudo, não panha. Panha só onde der para fazer, se não der, ela não faz. Só isso. Porque é muito ruim. O outro chega perto de você e fala assim, ó, o trator esteve aqui, ó, não apanhou meu lixo, sou mais ruim que o outro. É muito ruim para a gente que é vereador andar. Fica triste, fica muito bagunçado. Infelizmente, tem umas coisas que estão muito bagunçadas. Não tem como, tem que resolver. Não é coisa difícil de resolver, não. Um caso disso é muito ruim, mas o que aconteceu? Você viu lá, né, cara? Apanhou o lixo no meio e deixou o outro lá. Não panha de ninguém. Eu agradeço a presença de todos. Boa noite. Bem, aqui está o requerimento que eu pedi para bater, para ver se o pessoal nos atende lá nas estradas do Ião número 2, porque está chegando a carnaval. Então, eu acho que lá é assim mesmo, todo ano, perto do ano do carnaval tem que dar uma arrumada, porque senão não tem nem como fazer a festa. Então o requerimento está batido aqui. Hoje está sendo filmado, todo mundo está vendo tudo, eu também pego as gravações, levo o pessoal, mostro que pedir, a gente está pedindo, né? Ano passado eu fui atendido pelo secretário, arrumou lá as estradas, teve um período que eu tive um desentendimento com o secretário. Esse ano ainda, eu vou apostar no secretário, apostar no nosso prefeito, que eu confio muito, mas eu concordo com o Paulo Gordo, concordo com o Chiclete, concordo também com o Aldair. E o que eu defendo, gente, é o seguinte, que eu fico olhando aquele mapa ali, tem uma manchinha verde lá, escura. Aquilo ali é Código, né? Se você pegar uma régua e colocar de lá para baixo, dá para perceber, não precisa nem de régua, né? O tamanho do município que é. Agora, a máquina foi lá para baixo e fica lá 1 mês e 11 meses na divisa para cá. Eu fico olhando que está errado. No meu modo de ver, está errado. A Patrol, a TIM está trabalhando, ela ficar mais tempo lá embaixo. Não, agora ela fica, ela divisa para cá, de Código para cá. Então qualquer pessoa que olhar aquilo ali, não acredita se a gente falar, ué. Ela foi lá, fez Burundus, esse ano fez Burundus, fez a creche, fez um pedaço da Barra Luiz Pereira, no Periquito só passou de passagem, ela cheia de panela. Quer dizer, dentro de, eu vou falar assim, 45, vou colocar muito, deu 45 dias, ficou lá embaixo. Mas os outros meses, então ficou para cá. Então o que eu cobro, o que eu acredito que dá certo é o cronograma. Tem que fazer. Falar tal mês, nós vamos tentar arrumar as estradas vamos supor, do Maquiné. Aí eu vou estar lá nesse mês, vou olhar, Paulo Louro vai, Chiclete, Pérez, todo mundo está sabendo que mais ou menos em tal mês a máquina está ali. Eu acredito nisso que dá certo. Porque a máquina sai, por exemplo, quando está andando, a gente não sabe como que está. Eu não sei, às vezes o fulano não sabe, o Oliveira não sabe, o outro não sabe, eu queria um cronograma, eu acredito que assim dá certo. Muito obrigado. Com a palavra, Gilson. Boa noite a todos, a mesa de diretores, demais companheiros. Eu nem ia tocar nesse assunto, sobre esse lixo lá em cima, mas vou falar com você. Vou ser bem sincero, fiquei indignado. Aqui está o requerimento, dia 20 de abril de 2017. Fiz o mesmo requerimento hoje, para retirada desse lixo do bairro da Quininha.
E tem uma resposta que ele me deu no mês de abril, falando que tinha feito a retirada do lixo. Ontem eu levei o vereador Paulo, o Arnaldo, o Aldair está lá todo dia. Agora, eu nem ia tocar nesse assunto, mas por quê? Subiram fazendo limpeza na rua Augusto Bramin, Trombina. Roçaram a rua, a pracinha do Pé de Piqui fica ao lado da rua. Eles não roçaram a pracinha. Aí tira a máquina lá de cima, vai lá para a várzea, começa a fazer o serviço da várzea, não termina. Aí hoje eu encontrei com o funcionário Chulipa indo para a delegacia civil. Então, gente, começa a fazer um serviço, tem pouco funcionário, faz igual fez lá na pracinha lá embaixo, faz um mutirão. Tem pouco funcionário? Tem 5 funcionários? Pega os 5 funcionários, vai lá, limpa essa pracinha. Vai lá, limpa o campo. Agora, sobre o lixo, for lá, retirar os entulhos até na pracinha. Da pracinha até nessa área pública aqui, ó, é 100 metros. Custava eles ir lá e tirar esse entulho. Aí o que acontece? Sai de lá e vai para o outro lado. Isso é o quê? Eu não sei explicar o que é isso. Será que é porque eu moro lá no bairro da Quininha? Tem que pôr na cabeça que lá não tem, não é só o Gilson, vereador, que mora no bairro da Quininha. Ontem tivemos lá, o pessoal está cobrando. Cobra de mim. Eu tenho que cobrar de quem? Eu tenho que cobrar do secretário. Conversei uma vez conversei com o Aguinaldo. Às vezes ele tem até a vontade de fazer, mas é barrado pelo secretário. O secretário não deixa. Agora, se for perseguição política, não sei, como se diz, tem 1 ano de mandato. Eu queria acreditar que não, sabe? Mas da maneira que as coisas acontecem, a gente, como se diz, passa a acreditar que seja. Outra coisa, o dia que a gente teve na reunião com o prefeito e o secretário no gabinete, eu pedi para ver se solucionava o problema da limpeza da coleta de lixo, se teria como colocar na terça e quinta. Agora aproveitar que tá os funcionários, está o coordenador. O secretário já tocou nesse assunto com vocês? Se teria como fazer essa coleta? Então, quer dizer, só que a mesma coleta que faz na terça, acho que é na quinta, né? Então daria para fazer essa coleta lá. Então, vou ficar aguardando. E no mais, gente, vocês me desculpem, porque isso foi um desabafo, porque eu estou achando um desaforo, sinceramente, porque o fato nem de ser atendido, o fato é de não ter nem resposta. Nem resposta a gente está tendo pelas indicações que a gente faz. Então, vocês me desculpem, obrigado a todos, obrigado pela presença. Coronel vereador Trivelton. Boa noite a todos. Vou falar um pouco rápido aqui, que muitos dos assuntos aqui já foi falado aqui. Eu vou falar um pouquinho só sobre a saúde. Aconteceu um fato com uma senhora lá na região do Diamante, se não me engano foi dia 9 agora, que passou agora, semana passada. O filho dela quebrou a perna e passou por uma cirurgia. Aí recebeu alta, foi para a roça, lá para o Diamante. E nesse dia 9, mais ou menos 8 horas da manhã, 9 horas, ela ligou para a Lagoa Bonita, pedindo socorro. Igual o nosso presidente falou, e só mãe sabe o que um filho está passando à noite de um filho. E pedindo socorro, que o filho dela, que tinha recebido alta, que estava em casa à noite, sentiu muita febre à noite, a perna inchou, estava envermelhando muito, febre alta, e a febre não passava. E lá na Lagoa, né, eu agradeço o Gilmar deu assistência,
Porque lá na Lagoa, aí falava assim, tinha um carro para os marinhos, a ambulância estava parada na Lagoa, mas tinha que buscar uma dona lá no Murundu, se não me engano, para fazer um mundial, que é uma coisa muito séria e precisa assim, né, ter acompanhamento mesmo. Mas, então, quer dizer que 8 horas da manhã, 9 horas, falou que não tinha, pronto. Aí mudou a conversa. Aí essa dona conseguiu achar o telefone do vereador Erivel, que sou eu, e ligou para mim. Eu liguei lá na Lagoa, as mesmas respostas, que os carros estavam agarrados, não podia. Aí eu liguei para o Gilmar. O Gilmar me falou, Erivel, eu não posso conversar muito no telefone agora, porque eu estou viajando, mas você vai fazer uma coisa para mim, você vai resolver a situação para mim. Você vai ligar na Lagoa e pedir eles para fazer um ajeito, ou na Lagoa ou em Código. Aí a conversa já começou mudando. Aí o vereador ligou na Lagoa, falou que não podia. Aí eu liguei na Secretaria de Saúde. Aí conversei com a secretária lá, ela falou que só depois que o Iraci voltasse do almoço que podia liberar carro para socorrer esse rapaz. E já estava aproximando quase 11 horas da manhã. E eu 2 horas tentando. E o rapaz estava sentindo dor. Aí liguei na portaria do hospital. Aí Deus abençoou, caminho da portaria, chamou uma enfermeira, que tem que agradecer ela muito, a enfermeira-chefe lá, não me lembro o nome, que falou, Erivel, fica tranquilo, vou tentar salvar esse problema seu. E assim, ela me ligou e falou, Erivel, o motorista da ambulância vai pegar ele lá. E eu falei, a ambulância de plantão aqui de Cosburgo ou a da Lagoa? Ela falou, não, pode ficar tranquilo. Você vai só ligar na Lagoa e coordenar o endereço, mostrar da ambulância o endereço. Assim ela fez. Arrumou outra gente aqui, vai buscar a dona lá no Murundu, e a ambulância da Lagoa foi lá socorrer o menino. Beleza. Só que, eu acho, se o vereador Erivel não tivesse atendido esse telefone, eu acho que as coisas não podiam ter mudado, porque o vereador ligou para o Gilmar resolveu. Eu acho que na hora que essa mãe ligou, eu acho que tinha que ter sido atendido. Então, tipo assim, os organizadores da área de saúde ficaram mais atentos com os funcionários. E o que eu tenho é agradecer o Gilmar e essa enfermeira, sabe, que toma as providências. Aí, o que aconteceu? O menino veio para o hospital. Chegou em Código, o médico, o doutor Sebastião, conhece um pouco, mas se ele estiver cansado, eu acho que tem que sair, deixar a vaga para outro médico, não sei como funciona isso aí, não é minha área. Segundo a mãe, não sei se é verdade, segundo a mãe, o médico examinou o menino, passou o remédio, mandou comprar o remédio para dor. E o menino gritou de dor. Quando ela foi comprar o remédio, R$100 o remédio. Ela não tinha condição. E já estava aproximando 2 horas da tarde. Aí o menino ficou, aí ela falou, ficou lá no corredor, sei lá onde foi lá, ninguém deu atenção mais para ela, para o menino. Aí esse rapaz dela, ele falou assim, não, a ambulância que trouxe ele, está levando outro paciente para o hotel. Ao que voltar, põe vocês no carro e leva para a roça de novo. Ou então você aguarda o plantão da noite para ver. Ao que deu 8 horas da noite, aproximando 8 horas, Deus abençoou que chegou outra enfermeira de novo, novamente, e uma médica. Essa mãe me falou o seguinte, que a médica desceu do carro, com a roupa dela, com a jaleca no braço, quando viu o menino no estado que estava, a médica nem foi guardar a pasta dela, já jogou a pasta lá, e já foi levando o menino para dentro do consultório, uma enfermeira, e já foi medicando, fez um remédio lá abaixo de morfina e foi aplicando o menino. E até a alimentação, essa enfermeira, mas essa médica chegou à noite, preocupou. Vocês já alimentaram? Ela falou que agradece muito essa médica e essa enfermeira chegou à noite. Então, se essa médica não chegasse à noite, tivesse tido essa boa vontade, esse rapaz às vezes podia ter dado um teto, alguma coisa na perna, ter perdido a perna. Então, eu acho que esse negócio de saúde aí, sabe? O Gilmar muito bom mesmo, sabe? Depois essa mãe ligou para o Gilmar, agradeceu o Gilmar, e o Gilmar também já tem umas coordenadas lá, já, sobre esse fato que aconteceu aí. Só que eu acho que nós temos que ficar atentos nisso aí, porque eu acho que o médico tinha que ter tentado o possível, ao menos dedicado o rapaz, ou encaminhar para frente, né? Então, eu acho que por hoje é só. É uma preocupação nossa no início do ano, mas agora é saúde. Deixou muito triste. Deus já agradeço a todos, Deus abençoe a todos. Obrigado. Com a palavra, a neném vereador. Eu tinha falado, porque não ia falar hoje, mas boa noite a todos. E hoje eu não estou muito
eu estou com um problema familiar, não quero falar muito hoje, não. Obrigada. Boa noite. O silêncio por si só fala muita coisa. Bem, eu vou utilizar esse momento, eu acho que eu já falei um pouco no início e me preocupa algumas coisas. Por exemplo, aliás, antes disso, vamos tentar levantar, vocês passarem para a gente, ou para a prefeitura, o número de horas que estão em aberto. Entendeu? Você falou que você quis. Mas só um pouquinho só, Tá bom, por favor. É isso, né? Eu fiquei esperando mesmo para a reunião poder falar, pelo amor de Deus. Eu só queria ressaltar aqui a fala do vereador Arnaldo, que eu acho que atingiu a mim, né, e aos outros demais colegas também, em questão que o senhor falou que nós não analisamos os projetos para estar aprovando. Os projetos são analisados, sim. Sabe? A gente tem as reuniões de comissão. Essas reuniões de comissão, elas são feitas para análise dos projetos, sabe? E microfones, a gente tem que ter muito cuidado, porque uma vez falado, não tem volta não, ainda mais quando é gravado, sabe? Tomar muito cuidado, porque senão só vai colocar todo mundo em situação aí, se expondo ao ridículo, de estar aqui na Câmara fazendo papel de palhaço. Nós estamos aqui fazendo uma coisa muito certa, que é em prol do povo, e os projetos que caem aqui na mesa, principalmente da minha mesa, né, eu tenho todo cuidado, a Cláudia está aí, a Francilene vinha aqui todo dia, praticamente, quase todos os dias, sento, leio os meus projetos, se tem alguma dúvida eu pergunto para as meninas, e no dia da reunião de comissão, os projetos são discutidos sim, gente, viu? São discutidos sim. Ele foi inocente nessa fala que ele falou aí de que nós estamos aqui só para falar aprovado. Não, nós estamos aqui aprovando o que é discutido e para reprovar o que é discutido e não de acordo. Então fica aí, sem querer te ofender, só para consertar aí, viu? Para todos nós. Obrigado. Okay. Esse assunto estava aqui dentro da minha fala também, né? Eu não ia deixar passar batido nesse lugar. E dentro desse assunto eu vou até acrescentar mais. Eu estou vendo alguns discursos nossos aqui, de eleitor, não é de vereador, não. Não está entendendo? Cadê os projetos de lei? Cadê as propostas legais? Eu fiz algumas propostas nisso aqui, ninguém manifestou uma vírgula sobre a proposta que eu fiz, até agora. Então, assim, eu vejo reivindicação justa, todas justas. Agora, por que a população cobra do vereador coisa que não é dele? Porque o vereador promete coisa que não é dele. Cria situação. Então, assim, o que nós vamos fazer aqui? Vamos discutir lei, gente, também. Eu acho que todas... Eu peço desculpa que eu vou falar assim, mas... Tá bom. Então, vamos lá. Eu estou muito bem lembrado que foi esse discurso aí. Eu te falo assim, perdão, porque eu ia falar assim e acabando, falei, pô, esqueci das palavras do nosso presidente. Eu acho que é de grande valia, foi muito bom sim essa proposição, e então eu concordo plenamente, até porque com certeza vai sair o banheiro público. Eu ia falar sim, me perdoa, tá? Acho que não foi só eu, alguém também deve ter sido. Então, eu acho que tem o meu aval, tem o meu apoio, com certeza. Eu acho que foi de grande valia suas palavras aí. Eu fico muito satisfeito, entusiasmado com isso. Que não faça tudo, mas eu acredito que... Tá? Obrigado. Então, gente, assim, eu para uma proposição, nós temos uma demanda do Conselho Tutelar, que é de um veículo, nós temos uma demanda do Tutelar, que é a remuneração dessa diária. Aqui agora nós temos uma demanda aqui de um pagamento que tem que ser analisado, esse grau de insalubridade, etc. Então, assim, são demandas que muitas vezes com o projeto de lei, que vem a regulamentar a relação do funcionário, isso não gera despesa. A gente pode legislar sobre isso. Outra coisa também, a casa, ela pode contratar, senhores, pareceres técnicos. Então, o que acontece? Nós sentimos que alguma obra está sendo entregue e tivemos um mínimo de indício disso, tem que ter um indício, e nos comprovar isso, de que aquela obra está sendo entregue em detrimento ao serviço público, em detrimento ao cidadão. Nós podemos contratar parecer técnico de engenharia, de meio ambiente e subsidiar as nossas cobranças. Então,
não é discurso que a gente tem que fazer só. Temos que fazer discurso, sim. Tem que fazer indicação, sim. Mas nós podemos plenamente ajudar e cobrar efetivamente, tecnicamente falando, por executivo. Então, eu acho que se são propostas consolidadas, são aquela obra sendo entregue, ela está incompleta? Tá. O executivo fez vista grossa? Fez. Nós não podemos fazer. Vamos contratar parecer técnico sobre isso. Vamos fazer uma proposta de legislação, vamos estudar essa proposta antes. Vamos contratar parecer técnico para isso. Então, eu acho assim, nós temos que, assim, eu coloco minha culpa nisso, mas já inicio com algumas propostas. Eu acho que tenho que estudar, inclusive, essa questão do uniforme. Eu não falo nem uniforme, não, né? Uniforme para o servidor é mínimo. Vamos falar do equipamento, pode ser individual. Nós estamos falando da saúde do trabalhador, né? Da saúde e da segurança dele. Então, isso, o que nós podemos fazer na legislação com o vereador, que a gente pode dar um direcionamento onde o Poder Executivo trate com mais atenção esse assunto, não é? Quando a gente vê um varredor de rua, sem uma luva, sem uma botina especial, sem nenhum equipamento de proteção, é claro que a gente sabe que isso é um... Vamos trabalhar isso, vamos trabalhar isso aqui tecnicamente. Não adianta a gente falar, pede, não dá, vamos trabalhar tecnicamente, juridicamente, né? Então, vamos trabalhar com mais consistência. Eu acho assim, que a gente escuta algumas coisas e vê assim, o que nós somos, na verdade, nós somos a voz do cidadão aqui dentro. Ele trouxe um anseio de uma necessidade, foi desde o início até o final. Eu até acho interessante, sabe, que Cordesburgo tem duas coisas que Belo Horizonte não tem. Uma, o SAMU não busca doente em casa, a não ser que ele esteja morrendo. E aqui não tem o SAMU. E aqui, a prefeitura tem que ser, como todo serviço público, tem que ser o quê? Instigado a trabalhar. E outro, atendimento. Sabe, são duas coisas assim que a gente não tem isso facilmente. E eu acho que o vereador tem que fazer isso mesmo, né? Lógico, instigar, que é a nossa obrigação, e trazer isso para a gente tornar público mesmo isso, que a gente tem que pegar e estar atento, que a prefeitura era capaz, e foi capaz de prestar um serviço em prol do cidadão do município, né? Então, assim, e num dia de semana, né, parece, né? Se não me engano, foi na segunda ou quarta-feira de semana passada. Então, assim, presidente, sobre essa da saúde também, uma coisa que tem que ficar atento também, porque, segundo a mãe falou o seguinte, que não tinha o pneu sobressalente, sabe? Se furar, se fosse um caso de emergência mesmo, né? Caso de oxigênio, alguma coisa de parada respiratória, então às vezes sem o pneu de sobressalente, isso é um pneu muito ruim, então eles têm que tomar muito cuidado sobre isso. Né? Isso é complicado. Não vai ter que andar nas rodas, né? São coisas também que a gente pode alertar os executivos, né? Mas não é função nossa corrigir, etc. E gostaria também de dizer que eu concordo com a grande maioria do que foi registrado aqui. Acho que nós temos que trabalhar assim, efetivamente, mas vamos buscar, gente, fazer leis através da legislação. Vamos incentivar, além do vereador jovem, nós também fazemos legislação em prol do nosso município, né? E que a gente consiga vir aqui em reunião, né? Além de ficar só reclamando. Porque quando a gente reclama aqui, a vantagem que tem é que a gente sabe que o prefeito escuta lá, viu, gente? O que fala nessa casa ecoa na casa de lá. A vantagem é essa. Eu pensei em convidar o prefeito para vir escutar isso aqui depois, mas eu acho necessário, para chegar dele lá, eu tenho certeza. Então, no que dizer, né? No que dizer, não chega ali? Acho que não chegou. Já chegou já. Então, o que acontece é o seguinte, é ao vivo. Então, eu acho assim, com relação à legislação que essa casa adotou, eu vou... Sabe, Arnaldo? É assim. Primeiro, vai para as comissões. As comissões, elas analisam a legislação. Essa casa deixou de aprovar uma lei, que era um curso que tinha e não aprovou. Porque achou que aquele cargo daquele servidor não era importante naquele momento.
A Câmara Municipal de Cordisburgo exerceu o seu direito e não aceitou o cargo. Isso é discutir lei, sim, e agiu democraticamente. Outra coisa, quando eu falo dos pontos positivos que a Prefeitura consegue atender, boa parte disso depende da nossa contribuição, sim. Que são legislações que a Cláudia sabe disso. Vem legislação para cá, antes de entrar em pauta, a gente analisa essa legislação, altera algumas coisas, né, Cláudia? Conserta, ajusta a bem de serviço público, a bem do atendimento ao atendimento, para depois a gente colocar isso aqui em votação, para depois distribuir para as comissões, para depois colocar em votação. Ou seja, todo um trabalho é feito de preparo para isso. Então, assim, quem está na mesa sabe disso. Então, a Cláudia sabe muito bem disso, a Fran sabe muito bem disso. Ou seja, que o trabalho nosso não é só esse aqui de chegar. Quando vem para votar no plenário, é o que já está mastigado, igual o Paulo disse. Já está pronta. Então, assim, e claro que nós contribuímos. Nós votamos hoje 2 projetos, 3, né? Dois projetos. Um com reajuste do servidor, que é para salário mínimo, que é o mínimo que tem que aprovar mesmo, né? A gente não pode aprovar mais porque não tem verba para se pagar mais. E outra do magistério dos professores. Então, assim, não tem uma alternativa, não, tem que voltar. Se a gente não voltar, vamos dizer assim, o que vai fazer? Vai atrapalhar o executivo para prejudicar o servidor. Não é o papel dessa Câmara, evidentemente, né? Então, eu dei exemplo desse. Essa conta lá de 2015, que o próprio Tribunal de Contas já traz o parecer dele, né? Da conta vistoriada, fiscalizada, o colega Daí falou que eu acho errado, né? A gente fica botando trem de mandato passado, né? Mas a lei é essa. A gente não consegue mudar essa lei, não só mudar. Infelizmente, nós temos que ficar aprovando lei de mandato anterior, né? Então, assim, que a gente não teve a convivência, etc. E também tem um tribunal, que praticamente é um poder nesse país hoje também, né? É um dos poderes que está sendo criado nesse país, que é o Tribunal de Contas, que já traz a conta também com o seu parecer, recomendando a aprovação. E nós não temos, evidentemente, nada, nenhum indicador que pudesse levar, não aprovação dessa conta, né? Não houve nenhum levantamento, não houve questionamento, não houve nenhuma ação judicial, não houve ação civil, não houve nenhum questionamento. Então, assim, cabe a gente fazer o quê? A votação, né? E eu acho questão de consciência, né? A aprovação. Então, senhoras e senhores, eu gostaria de agradecer a todos, mais uma vez, ao plenário, que nos dá essa força aí, para a gente. E aqui é a Casa do Povo. Agradeço. Pode. Não, que dia que eu deixei de votar num projeto aqui? Então, não falei não. Todos os projetos que tem eu aprovei, né? Agora, por que não deixaram de me atender? Eu nem uma vez não pedi para me atender. Ó, eu vou falar por mim. Eu acho o seguinte, toda vez que a gente quiser alguma coisa, e podem contar comigo, dentro daquilo que eu puder, eu vou estar junto com todos nós nesse intuito colaborativo. Eu, inclusive, vou ser sincero com vocês, eu não fiz nenhum pedido para o Poder Executivo, para não falar que tem priorização de coisa nenhuma, pra você ter uma ideia. Eu cobro só os pedidos de vocês, todos os pedidos de vocês. Eu não tenho um. Olha, aliás, eu acho que eu tenho um pedido de luz, estava engano. Eu não tenho um que eu tenho. Então, assim, agora, o meu empenho é ficar insistindo, vamos fazer isso, dar resposta, vamos. Então, assim, agora, a minha ação é política, né? Se Deus quiser. Vamos na Lagoa, vamos ajudar lá, porque está feio as praças lá, vamos fazer um mutirão lá. Ele convocou outras vezes, agora eu resolvi acompanhar o mutirão do Suanal, nós vamos pagar as praças lá, se Deus quiser. Sexta-feira agora. Então é isso aí. E o menino, fora disso, o menino também trabalha muito lá. Pois é. Isso aí. Então, gente, nós muito obrigado a todos. Aqui no Desejei Feliz Ano Novo. E nós, na consciência que temos de estar no Estado laico, mas nós, por um compromisso, a grande maioria aqui é católico, é cristão,
A gente termina, após a nossa sessão, agora a gente nos despede um com o outro, rezando o Pai Nosso. Caso tenha alguma outra religião, nós também respeitaremos e privilegiaremos também.